Romero, e assim é o futebol, virando o jogo pro Corinthians. Bola do Coronado na medida, Kaká subiu de cabeça, lá na costura da rede, como se fosse centroavante, artilheiro de cima para baixo, como manda a cartilha. Ele toca pro fundo do gol e enlouquece o torcedor do Corinthians. Com essa vitória, o Corinthians ainda não sai do Z4, mas a distância para o Criciúma cai de 5 para 2 pontos na tabela. O Corinthians vai vencendo a terceira na competição. Kaká pro bando de loucos explodir em São Paulo e em todo o Brasil, Dodô. Ô Gu, você acha que o treinador tem dedo nesse gol ou não? É impressionante, né? O Igor colocou com a mão a bola pro Kaká. O Igor colocou um passe perfeito, uma assistência assim de primeiro nível, e o Kaká foi centroavante, né? O Kaká cabeceou como manda o figurino, para baixo, tirando do goleiro. Corinthians vira o jogo. A gente tem 17 minutos aí do segundo tempo e nada seria melhor do que uma virada como o Corinthians conseguiu com o dedo do Ramon Dias. Embalado por esse torcedor que vem mais jogadores, e a torcida pedindo a todo momento para ele entrar. Igor Coronado foi chamado pelo Dias, pelo filho e pelo pai. Ramon Dias conhece o Coronado dos tempos em que eles se enfrentavam na Arábia Saudita. E ele foi questionado na entrevista de apresentação sobre o desafio de colocar lado a lado Garro e Coronado para jogarem juntos. Desce o Corinthians. Cruzamento pode ser bom na boca do gol. Romero! Gol do Corinthians! Mata a fome, Romero! Eram 16 jogos sem fazer um gol. O capitão do Corinthians recebe o cruzamento. Jogada trabalhada do Wesley pro Hugo. Dá um tapa pra linha de fundo. Olhou pra grande área. Viu o Romero na segunda trave. De primeira, no contrapé do goleiro. Bola pro fundo do gol. Jogo empatado. E isso aqui vai virar um pandemônio. A torcida do Corinthians faz barulho, desafoga, grita no fundo da alma. O empate do Corinthians, Calandrini. E a importância de você ter um lateral ultrapassando. No primeiro tempo, havia falado sobre o Wesley fechar um pouquinho mais e você vê o Hugo passando. Assim aconteceu. O Yuri pega essa bola, acaba dando pro Wesley. Defende o goleiro do Criciúma. Volta pro Garro. Perna esquerda pro cruzamento. Corta de cabeça Barreto. É o que o Criciúma quer. Tá talhado para contra-atacar. Mateuzinho perde tempo na transição. Conseguiu o passe por dentro no peito do Barreto. Ele abre a jogada na canhota. Éder. Wesley veio acompanhando o ponteiro esquerdo do Corinthians. Está lá na lateral direita. Claudinho dominou. Bateu com desvio. Gol! Claudinho abre o placar desse confronto direto, tenso na metade de baixo da tabela de classificação, chutando do meio da rua com desvio. Gramado escorregadio, campo rápido. Hugo não consegue chegar, toca no zagueiro do Corinthians e morre no fundo do gol por outro ângulo. No pé direito do Kaká lá no cantinho, sem chance pro Hugo. Bola pro fundo do gol por outro ângulo. O Criciúma vai aumentando a vantagem para 8 pontos na tabela em cima do Corinthians com 2 jogos a menos. Sem chance pro goleiro Hugo Souza. Claudinho, lateral jogadores, e a torcida pedindo a todo momento para ele entrar. Igor Coronado foi chamado pelo Dias, pelo filho e pelo pai. Ramon Dias conhece o Coronado dos tempos em que eles se enfrentavam na Arábia Saudita. E ele foi questionado na entrevista de apresentação sobre o desafio de colocar lado a lado Garro e Coronado para jogarem juntos. Desce o Corinthians. Cruzamento pode ser bom na boca do gol. Romero! Gol do Corinthians! Mata a fome, Romero! Eram
16 jogos sem fazer um gol. O capitão do Corinthians recebe o cruzamento. Jogada trabalhada do Wesley pro Hugo. Dá um tapa pra linha de fundo. Olhou pra grande área. Viu o Romero na segunda trave. De primeira, no contrapé do goleiro. Bola pro fundo do gol. Jogo empatado e isso aqui vai virar um pandemônio. A torcida do Corinthians faz barulho, desafoga, grita no fundo da alma. O empate do Corinthians, Calandrini. E a importância de você ter um lateral ultrapassando. No primeiro tempo, havia falado sobre o Wesley fechar um pouquinho mais e você vê o Hugo passando. Assim aconteceu. O Yuri pega essa bola, acaba dando pro Wesley. Gol do Corinthians! Kaká! Quem foi vilão no primeiro gol do jogo passa a ser herói. Assim é o futebol, virando o jogo pro Corinthians. Bola do Coronado na medida, Kaká subiu de cabeça, lá na costura da rede, como se fosse centroavante, artilheiro de cima para baixo, como manda a cartilha. Ele toca pro fundo do gol e enlouquece o torcedor do Corinthians. Com essa vitória, o Corinthians ainda não sai do Z4, mas a distância para o Criciúma cai de 5 para 2 pontos na tabela. O Corinthians vai vencendo a terceira na competição. Kaká pro bando de loucos explodir em São Paulo e em todo o Brasil, Dodô. Ô Gu, você acha que o treinador tem dedo nesse gol ou não? É impressionante, né? O Igor colocou com a mão a bola pro Kaká. O Igor colocou um passe perfeito, uma assistência assim de primeiro nível e o Kaká foi centroavante, né? O Kaká cabeceou como manda figurino, para baixo, tirando do goleiro. Corinthians vira o jogo. A gente tem 17 minutos aí do segundo tempo e nada seria melhor do que uma virada como o Corinthians conseguiu com o dedo do Ramon Dias. Embalado por esse torcedor que vem mais